Então, uma resenha no ar, uma resenha aérea. Esse voo aqui ele está indo de Lisboa para Casablanca e hoje é o dia 5 de junho e eu assisti ontem o Bob Dylan em Lisboa, o segundo show da atual turnê europeia, meu 73º na vida e, sei lá, me sinto com a obrigação de pessoas que acompanham as minhas opiniões relativas ao Bob Dylan, de comentar isso. Na verdade, eu tinha que estar lendo um livro aqui, ou então tentando olhar o visual. Aliás, se o visual continuasse ao meu dispor aqui, como esteve na decolagem, eu certamente estaria vendo a vista, mas está nublado. Então isso me dá um tempo aí para fazer esse comentário. Bom, o show depois de ter driblado leões e gastado tempo no Coliseu, como ele diz, né, na música Watching the River Flow, não, When I Paint My Masterpiece, né? The hours I spend inside a Coliseum, dodging lions and wasting time, né? Ele tocou no Coliseu. Aceita No uma Porto. água? Obrigado, aceito sim, por favor. Tem que tirar um copo, por favor. Obrigada. Uma aguinha, chegou uma água aqui para molhar na garganta. E depois de tocar no Coliseu e driblar leões, ele conjurou touros ontem no Campo Pequeno. Campo Pequeno é a mais antiga praça de touros de Lisboa. Nesse mesmo local, o rei Dom Sebastião, aquele que por coincidência foi morto em Alcácer Quibir, no Marrocos, para onde eu estou me dirigindo. Inclusive, como esse voo está indo para Casablanca, ele muito provavelmente vai passar justamente por cima de Alcácer Quibir, onde em agosto de 1578, o imprudente e imbecil, né? Digamos assim, porque tem que dizer a verdade, rei Dom Sebastião, na imprudência dos seus 19 anos, foi enfrentar os árabes e morreu na Batalha de Alcácer Quibir. E com ele a fina flor da nobreza lusitana. O trono de Portugal ficou sem herdeiro, e em 1580 o trono passou para Filipe II e se iniciou aquele eufemismo chamado de União Ibérica, né? Que teve grande influência no Brasil, que é bem mencionado no meu curso sobre corrupção, que está sendo lançado essa semana, que se você puder, claro que eu gostaria que você adquirisse, tem os links aí por baixo, está por tudo aí no canal, né? De 1580 a 1640 foi a União Ibérica, por causa dessa derrota no Marrocos, né? E eu estou voando agora para o Marrocos, e foi esse rei Dom Sebastião que estabeleceu o primeiro lugar de toureiros em Lisboa. E ali se gerou a tradição de ter um campo de touradas. Aliás, teve campo de tourada em São Paulo, onde hoje é a Praça da República, e teve um campo de touradas no Rio de Janeiro, onde hoje é o Campo de Santana. Justamente por ser uma tradição ibérica, essa tradição foi levada para o Brasil. Felizmente não colou, né, nas Américas, nem no Brasil. Na América Espanhola um pouco mais, né? Eu não sei qual é a opinião do Bob Dylan sobre tourada, mas eu acho que ele não gosta muito, porque você vê, né, ele é fã do Jack Kerouac, né? E o Jack Kerouac odiava tourada. Tem um texto dele dizendo: eu torço pro touro, foda-se o toureiro, né? É muito claro que tem um lado mágico, claro que tem um lado que é um jogo incrível. O Picasso mergulhou nessa história, né? E o Hemingway mergulhou muito nessa história, muito. E eu não sei se o Bob Dylan é muito fã do Hemingway, não, mas ele tem feito uma ode a Key West, que é uma das cidades onde o Hemingway morava, né? Morou, uma cidade muito ligada ao Key West, né? Ao Hemingway, uma ilha lá nas Keys, né? As Florida Keys, a última é Key West.
Tá, mas vamos lá. E ele tocou esse prédio, um prédio lindíssimo. Procure ver, bota ali na Wikipedia. Campo Pequeno, Lisboa, você vai ver. É um prédio neo-árabe, neo-morisco, parece uma mesquita, né? Fabulosa arquitetura mourisca. E o prédio é de 1892. E há anos já ele serve para shows também. Cabe 6.000 pessoas. Não estava lotadíssimo, mas estava cheio. Devia ter umas 5.500 pessoas, talvez até mais. Ao contrário do Porto, onde o show começou às 9h59 e quando o segundeiro bateu 8 horas, pum, ele entrou. Que coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Muitos shows são assim. Começam no segundeiro, shows do Bob Dylan, né? Aí, esse aqui começou às 8h02. Mas a culpa não foi dele. A culpa foi do povo, que estava chegando muito em cima da hora. Começou às 8h02 e abriu. O setlist é igual, com exceção de que ele incluiu Not Fade Away, do Buddy Holly, né, cara, que eu quase morri. Eu não sei se eu vou contar música por música de novo. Tá, vou tentar contar. A primeira foi Watching the River Flow, que nem no Porto ela começou com problemas de equalização no som, especialmente na voz do Dylan, que estava muito baixa, você não ouvia. É muito frustrante para quem não sabe o que vai acontecer, que está ali para ver ele, porque quando começa o show fica tudo escuro e ele entram ele e a banda no escuro, e ele imiscuído, e ele em meio à banda, sem nenhuma posição de liderança, sem nenhuma proeminência. Entram 2 ou 3 na frente, ele no meio e 2 ou 3 da banda atrás. Muito legal. Ele vai pro piano, tudo escuro, daí ele toca um solozinho de piano, assim, e aí, pum, entra a banda, e é When I Paint My Masterpiece, e a voz dele não se ouve, já no Porto não se ouviu. E tem uma luz que fica permanentemente acesa, vinda do palco para a plateia. Então pega na tua cara a luz, dificultando ainda mais a visão de um palco que fica quase às escuras, que fica no lusco-fusco, que fica, sabe, naquela coisa que eu já falei na outra resenha. Fica uma mistura de crepuscular com aurorecer. Aurorecer. Essa tu gostou, né? O aurorecer, né? A alba, raiar do sol. Mas é muito o som, nunca há nenhuma luz direta nele, em nenhum momento. A cara dele você só vê se está muito próximo, que não era o meu caso dessa vez. Eu estava muito próximo no Porto e agora eu estava a uns 20 metros. Estava bom também, né? Estava bem perto. Inclusive eu estava bem de frente para o PA, para as caixas de som. Então o som vinha forte ali, bem, mas não estava equalizado no início da música. E eles começaram a equalizar, primeiro a banda, e depois a voz dele, mas mesmo assim não foi uma versão espetacular. Foi bem legal para quem conhece, foi bom e tal, blá blá blá, né? Mas para quem não conhece, fica meio assim, e será que vai ser ruim? Aí vem a segunda, né? Que é You Go Your Way and I Go Mine. Eu falei muitas vezes, foi essa a primeira música do Bob Dylan que eu ouvi na vida. Ela tem, portanto, um significado transcendente para mim, né? É o momento da minha criação, né, cara? É o momento em que se diz, faça-se a luz, fiat lux, e a luz se fez na minha vida. Ele rugiu naquele disco Before the Flood, como se fosse um profeta com a garganta, um profeta do Velho Testamento com a garganta repleta de trovões. E ninguém me tira da cabeça que aquela declaração foi, ele estava dizendo dela para os fãs de 74, né? Porque ele estava recolhido desde 1966, praticamente não tinha se apresentado, só muito pontualmente entre 66 e 74, e aí em janeiro de 74 ele volta e ele diz, You say you love me and you think of me, but you know you could be wrong. Você diz que me ama, que você pensa em mim, mas você sabe que você pode estar errada.
né? Ele tá claro que ele está cantando para uma mulher. Então estou botando gênero aqui na tradução, né? Mas também quer dizer que você pode estar errado, porque em inglês não tem gênero, né? E eu vou fazer o seguinte, ele diz, eu vou seguir o meu caminho e você segue o seu. E o tempo vai dizer quem caiu, quem foi deixado para trás. E o tempo vem provando que quem vem sendo deixado para trás são aqueles que não seguem o caminho do Bob Dylan. Não, claro que há muitos outros caminhos, mas se você segue a trilha aberta pelo Bob Dylan, que vai na frente com uma tocha luminosa, você segue um caminho tortuoso, cheio de volteios, quase nunca em linha reta, mas que conduz direto ao coração da criação, ao fogo selvagem da criação, o coração selvagem da poesia. É essa trilha que ele abre, e é essa trilha que aqueles que o seguem continuam, e aqueles que não seguem, eu acho que ficam para trás. Mas também não foi uma grande versão, foi essa nova arranjo aí e tal. Esse arranjo, ele tem uma coisa legal que ele diz assim, you go your way, né? E a pessoa que conhece a música completamente, and I'll go mine. Mas ele dá um longo espaço entre you go your way, ele tem um espaço, quase um vazio assim, e aí depois de quase 2 segundos, ele diz de um jeito diferente, I'll go mine. E, cara, quando você se acostuma com essa nova versão, que é aquela, né, que apareceu pela primeira vez em Shadow Kingdom, é sensacional. Bom, daí já estava melhorando. Não que não estivesse bom. Tô falando assim, se você tal. Porque daí vem a terceira, que é a favorita da minha mulher, que é I Contain Multitudes, né? Cara, eu não vou falar tudo sobre essa música, mas é uma das maiores autobiografias musicais de todos os tempos, um autorretrato, né? Eu contenho multidões, que é diretamente usurpado, seria usurpado, se não fosse uma reverência, se não fosse um cântico ao Walt Whitman, né? O Walt Whitman diz, eu canto a mim mesmo, eu sou e daí o Walt Whitman pergunta, do I contradict myself? Sure, I contradict myself. I am enormous. I contain multitudes. Eu contradigo a mim mesmo? Eu me contradigo? Sim, eu me contradigo, porque eu sou enorme. Eu contenho multidões. E o Bob Dylan pega a frase, né, integral do Walt Whitman e faz uma música espetacular. Eu já está aqui 13 minutos. Já tem pessoas me olhando estranhamente aqui, eu não vou falar dessa música. Daí a quarta música é False Prophet, cara. False Prophet é outro momento incrível do show, porque I Contain Multitudes, né, cara, é quase uma falsa, é lenta. E aí False Prophet foi a primeira música lançada do novo disco. Saiu sozinha e lançou o cartaz da turnê com um cara diabólico, falso profeta diabólico, com o qual, de certa forma, o Bob Dylan se identifica, porque ele tem essa pegada, essa ligação com The Devil, né? Com o diabo. Ele diz que ele fez o pacto, né? Como Robert Johnson, né? O blues, a música negra americana, tem a ver com o voodoo, tem a ver com os orixás, tem a ver com Exu, né? Só que ao mesmo tempo ele desmascara, dizendo, eu não sou um false prophet. Lá tá tendo aí, ó. Estamos nesse momento a voar a uma altitude de 10 mil metros, né? Blá blá blá, e depois vai vir blá 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 em inglês ainda, né? Eu vou tentar continuar falando mais perto aqui e tal. Você fica olhando o visual que não tem, né? E tal. Onde é que é o som? O som é aqui, eu acho, né? Chegaremos em Casablanca às 16h25, hora local. Desculpe um ligeiro atraso. Não é um ligeiro atraso, porque esse voo estava marcado para as 10 da manhã.
Eu ia chegar em Casablanca às 11h30 da manhã e ia poder visitar Casablanca. E eles transferiram esse voo para as 15 horas, para as 14h40 e saíram às 15h20. Esta bosta dessa TAP. TAP virou uma bosta. E aí agora tá aqui em inglês, blá blá blá, blá blá blá, e etc e tal. Vai ter uma turbulência também, ela tá dizendo, ó, não dá pra ver nada aí, ó. Expect the temperature of 27 degrees, wind calm and clear sky. We expect to land 28 degrees em Casablanca. Tá bom, né? Correction, Ela se enganou na hora. p.m. Ela não conseguiu dizer a hora em inglês. Se confundiu toda. Nós vamos chegar às... Sorry for the delay and... Sorry for the delay. Eu não tô a fim de perdoar. Porque eu perdi a visita à mesquita. A mesquita fecha às 17 horas. A lindíssima mesquita de Casablanca. E eu não vou poder visitar por causa dessa bosta dessa companhia. E o embarque foi remoto. E uma amiga minha disse, sabe por que não foi no Finger? Porque quando o voo não é para a Europa, eles não põem no Finger. Quando é para a África, a TAP bota o embarque remoto. Quando é para a Europa, é pelo Finger. Tá bom? Bom, False Prophet foi demais. Foi o segundo grande momento do show e a gente só tá na quarta música. E, né, ver o cartaz, ver a capa do disco, né, a capa do disco não, mas a capa de toda a turnê é o falso profeta, é um demônio. E o Dylan diz, I'm not a false prophet, depois de ter dito muito tempo que ele nunca quis ser profeta, né. Bom, depois a quinta música foi When I Paint My Masterpiece, que sempre esteve entre as 5 favoritas da minha vida, e que teve o primeiro grande momento de improviso. Teve um medley instrumental no meio da música que não tinha tido no Porto. Esse que é o grande barato de ver shows do Bob Dylan, cara, nunca é igual, nunca é igual. E aí no meio da música eles começaram a improvisar, ele, né, com o piano, plá, 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 fez um medley e a banda assim, né, porque a banda em semicírculo em torno dele, assim, conjurando demônios e conclamando anjos, né, e antenadíssima nas mãos dele, assim, né, e aí ele começa, faz uma partezinha de improviso, assim, tal, né, uma jamzinha, e a banda vai atrás. Foi outro belo momento, tá, daí depois foi tudo na mesma ordem, né, que tem sido, né, tudo igual, né, como tem sido a turnê. Então daí a seguinte foi Black Rider. Cara, pensa se ele não é um motoqueiro fantasma. Ele sempre foi o Black Rider. Primeiro porque ele adora negros, e adora a cor preta, adora, né, cores escuras. Segundo porque o Black Rider, né, é um motociclista, é um motoqueiro preto, né, e ele sempre foi um motoqueiro. Então é de fato o motoqueiro fantasma, mas Rider também é um cavaleiro. Então ele é um cavaleiro negro, ele é o Zorro, ele é o Lonely Rider, né? Ele é o cavaleiro andante, solitário, né? Vestido de preto e ao mesmo tempo motoqueiro. Estamos... Para aí que eu vou ter que pôr meu cinto de segurança que eu tô sem. Tá. Vocês fica esperando aí enquanto eu ponho o cinto de segurança aqui. Para aí. Parece uma live isso, né? Eu não sei se tu tá gostando, mas eu tô achando engraçado. Se bem que agora tá um calorão, porque tá um solaço, né? Mas não dá pra ver nada. A gente já deve ter saído de Portugal já. Talvez já... Puta, eu queria ver o Estreito de Gibraltar, né? O Estreito de Gibraltar. Mas eu já fui lá, já conheço bem, já subi na Roca de Gibraltar, né? O Bob Dylan tem uma música na qual ele diz que ele é tão firme quanto a roca, a pedra de Gibraltar. Que maravilha, né? Bom,
Daí depois de Black Rider foi My Own Version of You, onde ele diz: eu vou tocar piano que nem Leon Russell, que nem Liberace. Puta, cara, foi assim, não foi espetacular, mas foi bem legal. Foi bem legal. Aí depois foi outro momento incrível, cara. I'll Be Your Baby Tonight. Eu nem morro de amores por essa versão. Eu gosto bastante da versão original, tão singela, tão simples, né? Como eu já falei lá na outra resenha, ela é a última música do disco John Wesley Harding, então ela aponta o caminho que ele seguiria depois ao fazer renascer a música country no Nashville Skyline, né? E agora ela nem tá tão country assim. É claro que ainda é country, claro que ainda é um country waltz, né? Uma valsa country, mas ela tá diferente. Quem já viu aí sabe. Mas daí, desta vez, teve outra medley de improviso que não tinha tido no Porto. Esse aqui é o grande barato, cara. Esse aqui é demais, cara. Teve ali, pá, ele se entusiasma, daí entrou lá, pegou um desvio à esquerda ali e entrou no piano e a banda foi atrás. E tu viu os caras olhando assim, né, tal. Foi bem, bem legal, bem legal. Depois foi I Crossed the Rubicon, que é incrível, né, cara? Que é uma letra incrível, né? Emblemática, metafórica. Ele está sempre cruzando o Rubicão, ele está sempre com as suas tropas, que é o exército de um homem só, né? Enfrentando o poder, tal, eventualmente virando um ditador, né? Afrontando a república, mas ao mesmo tempo sendo uma ditadura positivista, do tipo, eu sei o que é melhor para vocês, tipo Júlio César, né? Já que a república era corrupta, o único problema é que ele teve que enfrentar o Cícero, né? Tal, o Otaviano, né? Mas é o César, né? E o Bob Dylan, eu falei que é uma mistura de César com Ricardo III, mas esqueci de dizer que, na verdade, ele é uma mistura do King Lear, agora que é velho, o Rei Lear, com Hamlet, né? Conjurando seus fantasmas, que ele conjura em Rubicon, que começou bem diferente e bem pior do que no Porto, né? Começou meio frouxa. Eles perderam um pouquinho ali a coisa, porque acho que tinham gasto uma puta energia no I'll Be Your Baby Tonight. Então, como emendou depois do medley, depois de uma improvisação no Rubicon, o Rubicon começou meio reticente, meio titubeante, e no meio da música foi pegando embalo e virou assim, tipo um blues, assim, sabe? Pá, pá, pá. O Edu Santos, que estava do meu lado, assim, pegou, tá, nessa hora, assim, ele, né? Aí depois foi To Be Alone With You, que é legal e tal, a letra mudou muito, ficou a letra muito melhor, né? Mas também, ao mesmo tempo, assim, tal, foi um momento normal, foi quase um interlúdio, um respiro antes de Key West. Key West foi assim, que daí também cai, né? Cai no sentido da intensidade sonora, mas aumenta na intensidade dramática. É ele, né, cara, dizendo: If you're lost your mind, you can find it in Key West. Cântico, né? Me lembra Key Largo, o filme do John Huston. Me lembra, claro, o Hemingway. É a jornada do pirata. É o cara que vive nas ilhas. É o cara a 90 milhas de Cuba, né? É o Caribbean Wind Just Blow from Nassau to Mexico. Cara, uma coisa assim. Não, a jornada do filósofo inquieto, Devaneios do Caminhante Solitário, do Rousseau, né? Cara, Key West foi linda, linda, linda. Bom, cara, daí veio God Serve Somebody. E em God Serve Somebody foi muito melhor que no Porto. E aí sim, cara, teve um puta de um improviso. Aí eles improvisaram assim, tipo, uns 3 minutos, cara. 3 minutos de improviso, sabe? Puta, cara, assim, a banda on fire. On fire. Ah, só esse momento já valeria todo o show de Lisboa. Daí depois foi I Have
made my mind up to give myself to you. Que daí dá uma baixada de novo, assim. E ele dizendo, I can't live alone. Eu não posso viver sozinho, eu preparei a minha mente, eu foquei a minha mente, eu eduquei a minha mente, eu fiz a minha cabeça para me entregar para você. Meu, um cântico de amor daqueles, né, no qual ele se dissipa da raiva, do ódio, do enemy, baby. It's all over now, baby blue, just like a woman. Não, nada disso. Entrega total, assim, heart of mine, heart of gold, que é do Neil Young, que ele queria que fosse dele, né? Lindo. Tá, depois, sei lá, esqueci agora, cara. Aí veio, veio Not Fade Away. Veio Not Fade Away. Meu, aí eu pensei que eu ia enlouquecer. Sério, as pessoas do meu lado tudo olhavam assim, porque eu fui a loucura, cara. Porque eu me apresentei aqui em Portugal, talvez você saiba. Eu fiz 4 apresentações, né? Tipo um stand-up, que eu chamei de stand-down, né? Quase todos eles lotados, tal, bababá. Foi isso que eu vim fazer aqui, além dessa palestra que eu estou indo fazer no Marrocos. E aí eu terminava essa apresentação dizendo, olha, eu gosto de fado, a música portuguesa, fado, né? Mas às vezes ela me dá um certo enfado. Então, em vez de terminar com um fado, eu vou terminar com um fade. E aí caía a luz. Mas não é o fade que você está pensando, é not fade away. E aí tocava nos alto-falantes a versão que ele tocou em Nagoya ou em Tóquio, agora em fevereiro, né? E aí ontem eu tava no campo pequeno e ele tocou Not Fade Away, cara, do Buddy Holly, cara. E eu já tô em meia hora aqui, mas eu vou ter que continuar falando, cara, porque ontem eu estava na cidade do Porto, e na cidade do Porto tem a livraria Lelo Irmãos, que é considerada a livraria mais bonita do mundo. E então algum idiota, imbecil, débil mental espalhou que Harry Potter foi escrito lá. E aí... Senhoras e senhores passageiros, estamos a iniciar a nossa descida. Pedimos que recoloquem a bagagem nas bagageiras, debaixo da cadeira da frente e apertem os cintos de segurança. Relembramos que todos os equipamentos eletrónicos colocados nas bagageiras devem estar desligados. Informamos os senhores passageiros que neste aeroporto deverão cumprir formalidades de imigração e alfandegárias. Obrigado. Ouviu? Ladies and gentlemen, now starting our descent. Please stow your hand luggage in overhead compartments or under the seat in front of you and fasten your seatbelts. Chegando em Casablanca. May I remind you that all electronic devices placed in overhead compartments Tem que desligar o celular. must be switched off. É que no Lelo é lotadíssimo, não consegue entrar. You are required to clear immigration and custom formalities. Thank you. Não pode andar, assim, ó, eles recebem 100 pessoas por hora. É uma fila de gente estúpida, ridícula, obtusa, que eles vão lá para ver a livraria onde aquela medíocre lá do Harry Potter, desculpe falar assim, mas é que eu não aguento aquele Harry Potter, teria se baseado para criar a biblioteca de Hogwarts, sei lá. E dizem que ela escreveu o livro lá, ela nem escreveu, ela escreveu no Porto. E aí, cara, eles compraram 42 cartas do Bob Dylan, 42 cartas do Bob Dylan, e dizem que você pode visitar. E aí o Quinho Zanella, que é um amigo meu que me deu o disco, amigo não, um fã, que agora virou amigo, ele comprou o uísque do Bob Dylan para mim, o uísque Heaven's Door, e mandou para mim em Porto Alegre. Daí ele veio pro Porto para ver o Dylan e para ver a minha apresentação. E ele comprou esses ingressos para a gente ver as cartas do Bob Dylan lá. Ele ficou na fila um tempão, quando chegou lá e entrou, os caras disseram, não, o Bob Dylan não dá para ver. Tá numa sala trancada. Bom, daí ele teve um ataque histérico. Histérico não, mas vocês estão pensando, tá anunciado aqui, não sei o que, eu estou acompanhado pelo extraordinário, magnífico, magnânimo, inigualável Eduardo Bueno, não sei o que, bababá. Chamaram o gerente meio que me conhecia e tal, bababá, e ele armou uma visita especial para nós na sala secreta da livraria Lelo.
onde está a edição original de Moby Dick, primeira edição, e além disso, que pertencia ao Jim Morrison. O Jim Morrison do The Doors tinha a edição original de Moby Dick, que está lá. Primeira edição de On the Road, primeira edição do Woody Guthrie, Bound for Glory, primeira edição do Neil Cassidy, o primeiro terço. Cara, preciosidades. E 32 cartas do Bob Dylan, 42, que eles compraram por 220 mil euros. E a primeira carta, única que dá para ver, e só parcialmente, é uma carta que ele tinha 16 anos de idade, que ele manda para uma namorada dele chamada Barbara, dizendo: eu serei uma grande estrela. E é 1957. 1957. Pouco depois disso, ele veria o Buddy Holly tocar em Minneapolis, da onde ele mandou essa carta. E depois ele veria o Minneapolis, ele veria o Buddy Holly em Fargo. E o Buddy Holly, o Rich Havens e o Big Bopper pegariam aquele avião, maldito avião, malfadado avião, que caiu num campo nevado, the day the music died, o dia que a música morreu. E o Bob Dylan tinha visto o show, antes em Minneapolis, depois em Fargo. E bem nessa época, ele estava mandando uma carta para uma namorada em Hibbing, onde ele nasceu. E na carta ele disse: eu serei uma grande estrela, eu venderei milhões de discos. E aí no dia em que eu vi essa carta, às 11h30 da manhã, às 9 da noite, ele tocou a música. Deu, né? E ainda teve Jimmy Reed, logo depois, Mother of Muses, foi linda. Aí Goodbye Jimmy Reed e Every Grain of Sand. Cada grão de areia, cada fio de cabelo, cada cílio no olho, cada lágrima derramada, cada pulsar do meu coração, cada fio de cabelo branco que eu não tenho a não ser na barba, eu dedico à obra do Bob Dylan e a tudo que ela é capaz de fazer pela humanidade. Porque se ela fez tanto, tanto, tanto por mim e por tantos outros, eu tenho certeza que ela poderá fazer o mesmo por você. Leia as letras de Bob Dylan, ouça as dezenas de versões diferentes de todas as músicas e deixe-se impregnar pelo fulgor criativo de um dos maiores artistas de todos os tempos. E se você não gosta dele, ou não entende a voz, ou não entende a letra, ainda bem, porque não é para todo mundo. É só para os eleitos. É isso aí. Chegando em Casablanca. Tchau.